Olá pessoal, meu nome é Walter Máximo. Estarei nessa videoaula resolvendo uma questão envolvendo geometria espacial, a famosa 3D. A questão diz o seguinte: a figura abaixo representa um paralelepípedo retângulo de arestas paralelas aos eixos coordenados e de medida 2, 1 e 3. Determinar as coordenadas do vértice desse sólido, sabendo que as coordenadas do eixo A é 2, menos 1 e 3. Em outras palavras, eu tenho o ponto A. A partir do ponto A, eu pretendo identificar a medida de F, de G, de H, de E, de C, D e B. Então, a partir do ponto A, a gente vai tentar chegar até as demais. Olhando assim, o exercício parece ser até bem trabalhoso, mas durante o vídeo aula vocês verão que é bem tranquilo, tá? Tendo como referência, antes de mais nada, o ponto A. Eu tentei trazer para esse papel aqui a figura mais ou menos parecida com o que está na tela do computador. Tá? Então, no meu ponto A, o ponto A é a minha referência. Eu tenho de medidas, como eu já havia falado, 2, menos 1 e 2. É o que eu fiz aqui. Para entender melhor o desenho, imagine o seguinte: eu estou nesse ponto, eu quero chegar até esse ponto, depois desse ponto até esse, depois até este, depois até este. O início você escolhe, você poderia vir de A para D, tá? Lembrando das medidas que foi fornecida. Então eu coloquei aqui, daqui até esse ponto, eu tenho uma unidade de medida, seja centímetros, metros, quilômetros, tá? Unidade de medida. De A até F, eu tenho 3. De D até C, por exemplo, eu tenho 2. Então a partir daí eu vou tentar resolver isso, tá? Vou estar utilizando esse rascunho aqui para demonstrar como eu vou fazer. Então, eu vou iniciar de A até F. Então, notem que o F é representado pelo eixo Z, essa coordenada aqui. Então, é como se eu tivesse partido desse ponto, eu andei 3 casas até o F. Não fui nem para a direita e nem vim para esse eixo da frente, que é o meu eixo X. Ele só andou do ponto A até o F, ou seja, aumentou 3 medidas. Feito isso, então vou representar aqui, ó. Esse é meu ponto A, de A para F, é o meu F. Como eu falei, o eixo X não andou nada. Eu vou até colocar aqui, ó, X, Y e Z. Acho que isso vai ajudar muito. Meu eixo X não andou nada. No meu eixo Y também não andou nada. Então eu não vou alterar os valores. Já o eixo Z, ele andou 3 unidades de medida. Se ele media 2 mais 3. Então, as coordenadas do meu ponto F passou a ser 2, menos 1 e 5. Acho que até aí está tranquilo, né? Então, ponto F eu já tenho. Agora eu vou fazer de A até D. Como eu falei, a ordem vocês escolhem a que achar mais fácil. De A até D, eu acho que vocês vão concordar comigo, que andou somente o eixo X. Os demais, o eixo Y não subiu e nem veio para a direita, não foi alterado. Então eu vou pegar novamente o meu ponto A, que é 2, menos 1 e 2. E eu quero chegar até meu ponto D agora. Como eu falei, eu só vou alterar o meu eixo X. A minha letra X no ponto A, ela varia 2. Como ela anda uma unidade de medida, então eu vou pegar o 2 mais 1. E os demais eu vou copiar.
desculpa, aqui é menos 1. E o 2 também eu não alterei. O meu ponto D, as coordenadas dele passou a ser 3, menos 1, 2. Tudo bem até aí? Espero estar me fazendo entender. Novamente eu vou pegar o meu ponto A. Eu estou usando o A como referência porque ele já estava lá no início. Não necessariamente a gente usaria o A sempre. Agora eu quero ir de A até o ponto B. Tudo bem? Do A até o ponto B. E aqui uma observação: se ele fosse da esquerda para a direita, ele seria positivo. Como ele vem para a esquerda agora, o valor vai ser negativo, ou seja, eu vou somar a um valor negativo. De quantas unidades? De 2 unidades. Então, no eixo X eu não mexo, no eixo Z também não, somente estarei alterando o eixo Y. Então tá aqui. Meu ponto B, como eu falei, o eixo X eu não vou mexer, continua sendo 2. Anteriormente, o meu eixo Y valia menos 1. E como eu falei, ele vai andar menos 2 casas, menos 2 unidades para a esquerda. Então, menos 1, menos 2. O 2 que já estava lá eu copio. Então, o meu ponto B tem coordenada 2, menos 3 e 2. Espero que esteja me entendendo até aí. Encontrando as coordenadas do ponto B, agora a gente vai trabalhar o ponto, vamos escolher aqui, do B até C, tudo bem? Então eu vou pegar os valores que eu tenho de B, agora eu não estarei usando o valor de A, vou pegar o valor que eu tenho de B e vou andar uma unidade de medida, vou colocar aqui em minha direção, está vindo para frente. Então, ponto B. Meu ponto B vale 2, menos 3 e 2. Qual o eixo que eu vou mudar agora? Apenas o eixo X. Apenas o eixo X. Apenas o X. E em uma unidade. Então, no meu B, no meu eixo X, de B para C, o meu B valia 2, mais uma unidade que ele vai andar, e o restante eu copio, menos 3 e 2. Viu como é simples? A gente vai fazendo uma conta só por vez para não fazer confusão. Eu acho que assim fica bem mais simples de entender. Meu ponto C, as coordenadas deles é 3, menos 3 e 2. Aumentou uma unidade apenas. Tudo bem até aí? Escolhendo mais um ponto agora. Eu já tenho o F, já tenho o D, já tenho o B, já tenho o C. Falta eu achar o H, o G, o E. Eu vou, a partir do ponto F, pois ele está lá em cima, trabalhar os outros. Eu poderia vir daqui tranquilo, mesma situação. Só que como eu já tenho o valor do ponto F, eu vou estar tentando encontrar esses outros 3 pontos. Tá? Então, partindo do ponto F, quanto que vale o ponto F? Meu ponto F vale, em coordenadas 2, menos 1 e 5. Quero chegar até o meu ponto E agora. Como vocês podem perceber, a partir do ponto F, ele veio para frente, em minha direção, como eu falei. O eixo X vai ser trabalhado novamente. Então o meu X, ele vai alterar em quantas unidades? Em uma unidade. Ó. Eixo X, uma unidade. Eixo X, uma unidade. Tudo bem? Então vamos lá. F. Como
ali é 2, mais uma unidade que ele vai caminhar. E o restante eu copio. Menos 1 e 5. Coordenadas do ponto F. 3, menos 1 e 5. 3 menos 1 e 5. Tudo bem até aí, pessoal? Espero que esteja entendendo até aí. Tá? Já tenho... Vou retificando, desculpa pessoal. Coordenadas do ponto E, né? Eu já tinha F, cheguei até o E. Tá? Do meu ponto E, eu vou tentar chegar agora até o ponto E. Eu vou tentar chegar até o ponto H. Vou tentar não, eu vou chegar até o ponto H. Tá? Então, como já tem as coordenadas do ponto E, estarei copiando ela aqui e fazendo meu cálculo. Quanto que vai andar? Vai andar para a esquerda, então é negativo. Em quantas casas? Andará em 2 casas negativas. Tá? 2 unidades de medida. Então, qual o eixo que eu vou mexer? Eixo Y. O X e o Z não será alterado. Então, já fazendo isso aqui, copiando as coordenadas do ponto E. 3, menos 1 e 5. Quero chegar até o ponto H. De E até H agora. Então, o meu H. Como eu falei, eu não vou mexer no eixo X e nem no eixo G. Olha o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida. O H. Vou mexer em X? Não. Vou mexer em Y? Sim. Então eu vou deixar ele espaço em branco. Vou mexer em Z? Não. Mantenho o Z aqui. O que eu vou fazer? Eu já tinha o menos 1. Vou andar menos 2 casas. Como eu falei aqui, ó. Ele andou para a esquerda. Negativo. E esse eixo representa 2 casas. Menos 2. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, coordenadas do meu ponto H. 3, menos 3 e 5. Tudo bem? Aproveitando as coordenadas que eu tenho de G, de E, de H, de F, agora resta a letra G. G. Que eu vou calcular a partir do meu ponto H. Dados de H. 3, menos 3 e 5. Quero chegar até que ponto? O G. Vou deixar aqui os parênteses. Vamos ver o que a gente vai precisar alterar agora. Tá. Como eu peguei o meu ponto H, quero chegar até o ponto G. Concorda que ele estará indo para trás? Então já sabe que vai andar uma casa negativa. Em relação a que eixo? Em relação ao eixo de X. Tudo bem? Ó. De H, tenho coordenadas de H. Quanto que vale o meu H? Menos 3, ou 3, menos 3 e 5. Então eu tenho 3, que é o meu valor do X. Esse eixo vale um ponto, ó. Eu estou transferindo ele para cá. Ele vai andar para trás, então, menos 1. Então 3, menos 1. Valor de X. Y vai ser alterado? Não. Z vai ser alterado? Também não. Ele não subiu nem foi para frente. Então, o Y eu mantenho o valor, que é menos 3. E o Z também eu mantenho o valor. 3 menos 1 dá 2. Menos 3 e 5. Estas são as coordenadas do meu ponto H. Tudo bem? 3 menos 1 é 2. Menos 3, que eu copiei. E o 5. Eu espero que tenha me feito entender. É um exercício um tanto trabalhoso.
cálculo até que envolve pouco, mas como a gente não está muito habituado a trabalhar com esses assuntos, é assim mesmo, tá? No próximo vídeo aula eu vou tentar resolver também outro exercício envolvendo figura espacial ou a tridimensional, como falam por aí, ou a 3D, né? Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo aula. Se tiver alguma dúvida, mande aí, dá o ok se gostaram. E muito obrigado e até a próxima.